E como é bom poder ouvir a tua voz no mundo, Senhor, onde tantos vivem desorientados, sem saber para onde ir. Quanto muitos estão sem saber o que fazer, sem direcionamento. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a voz do nosso bom pastor. Aquele Senhor que tem um cajado, que tem a vara, que orienta e que nos leva a pastos verdejantes, pelas águas tranquilas. Ó Pai, tudo isso é possível quando nós ouvimos a Tua voz. O Senhor está indo na frente, chamando, e nós, como boas ovelhas, estamos ouvindo a Tua voz. Que nesta noite nós possamos, ó Pai, discernir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Guardar no profundo do coração e em nome de Jesus, dar fruto para a glória do Teu devido nome. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar, igreja. Aleluia. Convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro do evangelista Lucas, capítulo 8. Um dos textos áureos da palavra de Deus, capítulo 8, muito conhecido e sobretudo muito profundo. Vamos ler a partir do versículo 1 até o 15, amém? E aconteceu depois disso, ele foi em todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, a esposa de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres que o serviam com os seus bens. E tendo se ajuntado uma grande multidão e vindo até ele de todas as cidades, ele falou por parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente, e enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a devoraram. E outra parte caiu sobre a pedra, e tendo brotado, murchou porque não havia umidade. E outra parte caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e crescendo produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo eles estas coisas, clamavam: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Vamos ficar até aqui, porque ele vai trazer o discorrimento a partir do 15, da porquê em parábolas, e nós vamos também trazer uma orientação para a igreja nesta noite. Nós já queremos colocar aqui, tem duas coisas muito fundamentais. Uma todos conhecem, que é a semente, amém? Então vamos falar da semente e desse solo fértil que hoje eu vou chamar de coração. O coração e a semente. Vamos dar uma ênfase, vamos deixar o semeador de lado e vamos trabalhar no coração como terra, como depósito dessa semente. E essa semente é tão importante, tão fundamental para a vida do ser humano. Jesus sempre, você começa a perceber no capítulo 1, no versículo 1, que Jesus já estava fazendo isso. Ele já estava semeando. Disse que ele saía de aldeia em aldeia, levando o quê? As boas novas, que é a mensagem do reino, que é a palavra, que é o evangelho, que é a semente, a boa semente. E onde Jesus ia, ele só tinha uma missão: lançar sementes, anunciar as boas novas do reino. E ele fez isso enquanto ele esteve presente. E essa boa semente nada mais é hoje do que a sua santa e bendita palavra, amém? Jesus semeou a palavra que hoje nós temos aqui. Jesus semeou a palavra que está hoje aberta em suas mãos. Depois de Jesus vieram outros, vieram Paulo, vieram Silas, depois deles vieram os pais da igreja, vieram os reformadores da história, vieram tantos outros. E continuaremos, chegamos até nós, amém? Então a semente continuou sendo lançada e continuou alcançando muitos corações para a glória de Deus. E o texto mostra que aquela terra que deu fruto,
É o único que fala que deu 100 por 1, ou seja, nós somos resultado desta boa semente, aleluia. Essa boa semente que Jesus começou a semear e que depois de Jesus não parou mais, amém? Louvado seja Deus por esta boa semente. Louvado seja Deus por essa semente, por esta santa semente. Mas por que então, se ela é tão boa, tão maravilhosa, ela transforma tantas vidas? Porque nem todos os corações alcançam um lugar acessível. Nós encontramos aqui que foram lançadas em 4 corações. Aí você vê a porcentagem de como a semente frutifica. De 4, ela encontrou um coração. Assim também eu acredito que deve ser a mesma dispensação da salvação, do reino. E nós estamos diante dessa semente. Aí você percebe que por tão grandiosa, maravilhosa, ela não encontra lugar em todos os corações. O problema será então que a semente? O problema está na semente? Então, se o problema não está na semente, está no terreno, está no solo, está no coração. O problema nunca haverá de estar na palavra. E nós encontramos aqui algumas orientações. O primeiro coração que o texto fala, que a semente caiu aonde? Vamos lá junto. O primeiro diz que a semente saiu a semear, enquanto semeava, ela caiu à beira do caminho. Ela caiu no lugar endurecido. Eu quero colocar que a primeira semente, ela não encontra resultado, ela não dá fruto, porque ela caiu num coração endurecido. Que coração é esse? Esse coração é aquele aonde a semente nem chega a penetrar. A semente não faz efeito, ela chega, ela lançada, mas ela não alcança a raiz profunda. Ou seja, são pessoas que não dão credibilidade à palavra de Deus. Tem muitos corações endurecidos, que estão sofrendo, que estão morrendo, que estão em dores. E aí, guardem isso e pasmem vocês, vão continuar nesta situação. Tem muitas vidas que não serão transformadas, que estão sofrendo, morrendo, estão em dores, estão nesta hora em lamento, mas têm um coração endurecido. E a única transformação capaz de mudar a vida do homem, da humanidade, é a palavra de Deus. Guardem isso, é a palavra de Deus. Não é revelação humana, é a palavra de Deus. Não é emoção, é a palavra de Deus. A palavra diz: conhecereis a verdade, e somente ela transforma o caráter de alguém. Somente ela. Muitos não querem ser transformados. Por que, bispo, então? Porque as pessoas não querem ser tocadas, porque elas não se arrependem dos seus pecados. Elas preferem continuar sofrendo no lamaçal do pecado, afundado no charco de lama. Elas preferem ficar na podridão. Elas preferem ficar dando vazão ao pecado do que acreditarem na palavra de Deus. E o texto diz que quando ela cai num coração como este, num ouvido como este, Satanás vem logo e rouba essa semente. Quando você não entende, quando você guarda uma coisa, quando você ouve a palavra, e não entende a palavra, o maligno vem e arrebata ela do teu coração. Então quero dizer para você que não basta você vir à igreja, ouvir a palavra, se não entender o que ouviu, o maligno, a Bíblia diz que o maligno vem e rouba essa semente do teu coração. Significa que foi tempo perdido. Tempo perdido. Quando não há entendimento da palavra, tempo perdido. Bispo, mas a semente não foi lançada. Se ela encontrou coração duro, se não houve entendimento, não haverá transformação. Não haverá transformação. Assegure-se. Será que você não está sendo indiferente à palavra? Se você ouve a palavra e a sua vida continua a mesma, você está na caminhada com Cristo 10, 15 anos e nada mudou, você
ou tem o coração endurecido, ou você não está entendendo nada do que tem sido dito. Sua vida não vai mudar. Eu quero dizer para você que não vai mudar. Tem gente que ouve a palavra, mas não se sensibiliza com a palavra. Ele simplesmente ouve. E hoje o que mais nós ouvimos são palavras. Pessoas que estão na internet e ouvem palavras o tempo todo. E isso é uma distração de Satanás. Ele continua fazendo isso para roubar a semente, para que você não entenda a palavra de Deus. Amém? Tem outra coisa. Mas tem outro coração. Bispo, esse não é o meu. A segunda semente, ela cai num coração que recebe a palavra. Recebe a palavra com muita alegria, mas ela não tem raiz profunda. Esse coração é um coração impulsivo. Conheci muitas pessoas nessa caminhada assim, que recebem a palavra de Deus. É a coisa mais maravilhosa da minha vida. Aonde eu estava, o que aconteceu? Recebe a palavra. São chamados fogo de palha. Fogo de palha. Por que fogo de palha? Porque recebe a palavra. Diz que ama a palavra, que se emociona com a palavra, mas quando chegam os problemas da vida, quando chega quando acontece o primeiro problema, é o suficiente para ele falar: eu não quero mais essa caminhada com Cristo. São fogo de palha. Eles ouvem a palavra, se interessam pela palavra, se apresentam para a palavra, mas não tem conversão verdadeira. Tem muitas pessoas que aceitam Jesus, se batizam, mas não estão convertidos. Não estão convertidos porque a semente não tem raiz profunda, ela está na superficialidade. Basta um vento, basta uma palavra, basta alguém dizer que não gosta de você, é o suficiente para você ir embora, abandonar o evangelho, abandonar a igreja, abandonar Cristo. Basta qualquer coisa. Pronto, é o suficiente. Essas pessoas recebem a palavra, mas têm um coração impulsivo. Aquelas pessoas que passam a frequentar a igreja por empolgação, mas não são capazes de agradar a Deus em meio à provação. Será que você hoje tem um coração endurecido? Será? Ou será que você está se identificando com um coração impulsivo? Meu sono, eu até chego a ser tocado por ela, mas ela não transforma a minha vida. A semente não pode, ela não cai, ela não cria, ela não toma profundidade, ela não tem raiz profunda. Como filhas e filhos de Deus, passaremos por adversidade. E o nosso desafio é permanecer firme diante de toda e qualquer provação, amém? Jesus já nos orientava acerca de como essa palavra alcançaria a vida da igreja. Corações, igreja, endurecidos, que não darão ouvido à palavra, vão permanecer na sua vida de pecado. Pessoas que recebem com muita alegria, mas essa alegria é passageira, é momentânea. Diante do primeiro problema, quantas pessoas, quantos pastores, obreiros, missionários, que hoje são porque não aguentaram. Eu sou um desviado. Coração impulsivo, meu amigo. Você recebeu a palavra, achou que era somente bonita e esqueceu de lhe contar os espinhos. A palavra é boa, é forte. Você que é fraco, você que é momentâneo, você que é efusivo, você que é interesseiro, porque achou que a caminhada com Cristo era somente flores. Coração impulsivo. Mas tem um outro coração que mostra aqui que ele cai, encontra terreno, começa a crescer, mas vem os espinhos. E esse coração, eu chamo ele de coração dividido. Por quê? Porque para algumas pessoas, o grande problema dessas pessoas não é quando vem a adversidade. Elas conseguem passar pelos problemas, ela recebeu a palavra, ela consegue até alcançar profundidade. Ela vence as adversidades, ela vence os problemas, mas ela não consegue vencer o mundo. Ela não consegue abandonar totalmente o mundo. Ela está na igreja, mas ela tem práticas, ela tem hábitos,
ela tem manias. Ou seja, não são os problemas que vão afastar essa pessoa do Senhor, mas serão as distrações. O impossível serão os problemas. Esse não, esse ele está caminhando, mas são as distrações. É uma palavra aqui, é um meio de um amigo ali, é uma palavra que vai sendo dita, outra. São as distrações do dia a dia. O terreno encontrou a palavra. Ele conhece o coração dividido, ele conhece a palavra. O coração dividido, ele conhece a palavra. Tem gente que perde a bênção, não é porque não aguentou as tribulações, mas são por causa dos seus próprios interesses pessoais. Ele vence a tentação, mas eles não agradam ao Senhor porque não resiste aos desejos da carne. Há muitos tipos de espinho na caminhada com Cristo. Vou tentar dizer alguns. O meu estudo, a minha carreira, o meu trabalho, a minha tradição, o meu namoro. Muitos namoros têm sido distrações que fazem as pessoas se distanciar de Cristo. O meu tempo, a minha diversão, o meu dinheiro, o meu entretenimento, meus amigos, meus prazeres. Esse é o coração dividido. Ele está em Cristo, conhece a palavra, mas ele está aqui, o mundo tem seus atrativos, seus prazeres. E ele fica com o entendimento da igreja, com a palavra, mas ele tem o entendimento. Ele recebe as duas mensagens. Ele recebe a mensagem de Deus, mas também recebe a mensagem do mundo. Ele conhece a palavra, mas ele é vencido pelas ofertas do mundo. Não consegue rejeitar o pecado. Coração endurecido, coração impossível e coração dividido. Glória a Deus que ainda tem mais um coração. Que esses sejamos nós, amém? Que esses sejamos nós. Porque não é fácil ser este coração. Esse coração receptivo é aquele que a semente cai em terra boa, num coração aonde ele recebe a semente. E a diferença dessa semente na vida desta pessoa, o que é? E você já entendeu. O que é? Qual a diferença? É o fruto. Você percebe que nesse tem fruto. Que frutos são esses? Opera sinais. É uma vida digna. Tem sinal, tem mudança, tem milagre, tem novidade. Ele começa a florescer, começa a frutificar. Tem salvação, tem vida, tem paz, tem alegria, tem regozijo, tem renovo, tem esperança. Ele não é movido pela circunstância. Este é o coração receptivo, que ele entende e a palavra começa a crescer na vida dele. A palavra é algo, a semente é tudo o que ele precisava. Ele se torna abençoado e fonte de bênção. Ou seja, ele começa a frutificar a ponto dele ser abençoado e ser um canal de bênção para os que estão do lado, porque ele começa a frutificar. A árvore começa a dar fruto. E eu pergunto para você, igreja, quem é você? A tua vida tem dado fruto? Qual o fruto da tua casa? Qual o fruto do teu ministério? Quantas vidas ganhaste para o Senhor Jesus este ano? Quantas vezes falou de Jesus essa semana para alguém? Tua vida precisa dar fruto. Ou entra mudo e sai calado na presença do Senhor. Se não tiver fruto, pode tentar se identificar nos outros três. Porque se não der fruto, o próprio Jesus disse que será lançado, vai ser cortado, lançado no fogo e queimado. O que faz a diferença na vida de um cristão é o fruto que ele dá. A diferença, Deus procura fruto, o diabo também. O mundo, o mundo, a luz e as trevas, todo mundo está procurando fruto na nossa vida. Se você é árvore, tem que dar fruto. Se você cresceu, tem que frutificar. Aí eu pergunto, qual o único meio disso acontecer? A semente. Como eu cresço, me estabeleço? Semente.
Como eu me torno alguém nessa vida? Semente. Como eu me torno honrado nessa terra? Semente. Como eu me torno um homem de Deus? Semente. Como eu me torno um marido de Deus? Semente. Como eu me torno alguém nesse mundo? Semente. Como que eu venço alguém? Através do Espírito Santo, através da semente. Um bom pai, um bom marido, semente. Se não tem semente, não tem nada. Se não tem semente, é só engano. Se não tem semente, é só barulho, é só aparência. E vai esperar o dia de ser lançado, cortado. Quero dizer algo para você. Guarde isso, que é um grande engano de Satanás. A Bíblia não foi feita para ser lida. A Bíblia não foi feita para ser lida. A Bíblia foi feita para ser estudada e encarnada, aplicada. Se você, Satanás conhece ela, já leu ela de frente para trás, de trás para frente. Sua vida não vai mudar se você só lê a Bíblia. Sua vida não vai mudar. Você não vai ter fruto se você só lê a Bíblia. Só vai mudar se você meditar na palavra do Senhor. Jesus não disse para você ler, disse para você meditar. Peça a sabedoria do alto para ter entendimento da palavra, porque somente leitura não vai te levar para o novo céu, nova terra. Somente a leitura não vai transformar a tua vida. Somente leitura não vai trazer frutos. Não vai gerar vida. Não vai gerar vida. Não vai gerar vida. Eu estava lendo. Por isso que não acontece nada. Por isso. Jesus semeou ao ensinar a palavra. Amém? Jesus semeava a palavra ensinando, exortando, fazendo milagre, multiplicando pães, sendo testemunho, sendo exemplo por onde ele ia e passava. Essa mensagem da igreja para os dias de hoje. A igreja. E eu quero dizer que Jesus, no começo do capítulo 8, ele dizia que ele ia anunciando as boas novas. E eu quero dizer que esta igreja, chamada Novo Tempo, depois de 2000 anos de Jesus, ela está apta para continuar anunciando as boas novas do Evangelho. Aleluia! Assim como Jesus anunciou as boas novas, esta igreja hoje, eu digo, está apta para anunciar as boas novas de salvação. A evangelização é uma missão da igreja. Semear significa evangelizar. Semear significa investir na vida de alguém. Significa regar, adubar, lançar água, semente. Tem que cuidar, igreja. Qual a vida que você tem cuidado? Qual a vida? Qual a vida que você tem cuidado? Para cuidar de alguém, você precisa cuidar da sua primeira, amém? Já se disponibilizou? Nesta noite você vai sair daqui, igreja. Que tipo de vida é a sua? Analise o fruto. Eu quero dizer que existe um poder tremendo. Um poder tremendo na semente. Existe um poder tremendo. Jesus disse que algumas coisas ele fala por parábolas, porque algumas não é para todo mundo. Algumas ele deixou somente para aqueles que reservam tempo, dedicação para mergulhar na palavra. Quanto mais você procura, mais você vai encontrar. Mas algumas coisas não são para todos. Então procure aquilo que está reservado para você, o tesouro que está reservado para você na sua vida. Existe um poder imenso nesta semente. Por quê? Porque se você receber a semente, depois que você lança a semente na terra, o que precisa? De água. A água do Espírito Santo é que vai dar crescimento para ela. Ela precisa de fotossíntese, do sol. Nós temos o sol da justiça, que vai brilhar e vai trazer novidade. E essa planta vai crescer bonita, saudável, porque ela tem água, tem sol. O sol da justiça, tem a água do Espírito. A semente é boa, não tem como dar fruto ruim. Não tem como dar fruto ruim, igreja. Tua vida não tem como dar ruim, não tem como dar errado, porque a água é boa, o sol é bom, a semente é boa.
Questione-se, igreja. Indague-se. Dê valor à sua vida. Porque se não está mudando nada, é porque você não está dando valor a ela. E se você não está dando valor a ela, só tem alguém que está gostando: o inimigo das nossas almas. A semente se aprofundará no solo dos nossos corações. E o resultado, lançou uma semente dá uma linda árvore. Eu gosto muito de jabuticaba. Agora pensa uma semente de jabuticaba. Olha o que ela é capaz de fazer. Ela vai dando fruto estou para ver árvore que dá mais fruto que jabuticaba. De uma semente, você olha, só vê aquele mundo de fruta maravilhosa. Assim pode ser tua vida, igreja. A semente está aí. A semente está aí. A semente está aí. Mas sabe, se você acreditar, você só vai conseguir isso se você der ouvido para a semente, para a palavra que foi lançada, amém? Se você pegar a palavra que foi lançada pela fé, não tem como ela não acontecer. Porque a semente é boa, independente de quem semeou na tua vida. Mas a semente é boa. Não é quem semeou que é bom, é a semente que é boa. Se a semente é boa, irmão, não tem como ela não dar resultado. Para isso você precisa, pela fé, tomar posse da palavra, de toda a palavra. E nesta noite que você saia daqui, quantas vezes você saiu da igreja sem entender a palavra e para você foi algo normal? Digo para você, tempo perdido. Que isso não aconteça nunca mais na sua vida, porque está mostrando que você não está crescendo, não está vendo mudança. E quem não cresce, desaparece. E eu quero terminar dizendo algo para você. Existe uma bênção que está fluindo nesta igreja. Existe uma bênção que está fluindo nesta igreja. Eu estou dizendo que existe uma bênção que está florescendo nesta igreja. Tem uma semente florescendo lindamente nessa igreja. E se você quer ser participante dessa bênção, dê ouvidos à palavra e pegue ela pela fé. Porque só assim nós seremos um grande farol nesta cidade. Talvez você não creia, mas eu creio. Um grande farol nesta cidade. Eu estava almoçando, aqui já terminando a palavra, estava almoçando no shopping com a minha esposa. Chegou um rapaz já, né, um homem. E aí ele olhou para mim e falou: ô pastor, tudo bom? Falei com você já a segunda vez. Eu falei: desculpa, eu não tenho uma memória muito boa assim. Aí ele falou assim: eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Rafá, na Vila Mirim, ali na Júlio Prestes, ali no final do canal. Tá, e aí? Eu conheço o senhor. Da onde? Eu fui interno da Casa Abrigo, onde o senhor era conselheiro tutelar e policial. Você lembra? Eu lembro de muitas palavras que o senhor disse para mim. Diz uma. E o senhor ficava com o dedo bem assim na minha cara. Ele fazia assim. Se eu botava o dedo na minha cara e falava assim: ou você muda de vida, ou você vai morrer, moleque. Seu futuro é incerto. E ele disse que eu falei muitas coisas duras para ele. E ele lembrou também da minha irmã, porque a minha irmã deu aula para ele. E ali, depois de... Ele é um homem hoje, ele devia ter 11 anos, deve ter uns 30 e poucos, quase 40 anos. 30 e poucos. Ele olhou, agradeceu a Deus, né? Disse que quer vir aqui dar esse testemunho. A igreja próxima ali, você vê o que Deus é capaz de fazer. Deus transformou a vida. Ele passou na FEBEM, passou na Casa Abrigo, foi para a FEBEM. E hoje ele é um homem de Deus. Mas uma semente foi lançada. Para que ele mudasse, alguém precisava lançar uma semente na vida dele. Alguém precisava lançar uma semente na vida dele. Alguém precisava ser um farol na vida dele. Precisava ser uma referência na vida dele. Então, para a glória de Deus, além dessa igreja aqui, tem fruto desta vida aqui, lá na Mirim, que eu talvez nem conheça, em outros lugares. E você precisa ser fruto.
Quantas palavras você está semeando na vida de alguém? Talvez a semente não cresceu hoje, mas se ela for bem plantada, o tempo quem dá é o Senhor, o crescimento quem dá é o Senhor. Lindas histórias, aparentemente tristes, muitas vidas, há milhares de anos e em milhões de corações, a semente tem sido semeada. Tem tido bons e maus resultados. Depois de Jesus, milhares de anos, milhões de corações, bons e maus resultados. Uma coisa eu sei, essa semente é boa, é a única capaz de transformar esse mundo, de transformar nossas vidas. Mas o grande problema ainda é o coração do homem. E a Bíblia diz que ele é enganoso. Examine o seu coração nesta noite, igreja. Veja se ele não está endurecido pela palavra. Veja se você não é uma pessoa impulsiva, que tem tremido no meio já pensou em desistir no meio das adversidades. Será que você não é um coração dividido, que está na igreja, mas o mundo ainda te seduz com as suas paixões? Mas se você for isso, ainda tem uma chance. A semente foi lançada mais uma vez. Foi lançada mais uma vez. E que em nome de Jesus ela possa encontrar hoje o lugar adequado para começar a dar fruto. E que você, pela fé, já possa enxergar o fruto que essa semente vai causar, não somente na sua vida, mas através da sua vida. Ela gera primeiramente em nossa vida, mas inevitavelmente ela vai gerar frutos além da nossa vida. E esse é o mais lindo. Eu digo para você que esse fruto ainda é o mais saboroso. Não é aquele que a palavra gera em nós. O melhor fruto é aquele que a palavra gera através de nós. Que você possa ter esse desejo de que essa semente possa gerar através de você, alcançar muitas vidas para a glória de Deus. Amém? Amém? Amém, Daiane? Luciano hoje está trabalhando, amém? Primeiro dia de trabalho. Estivemos na casa deles ontem. Conhecemos um pouco da história. E que eu falei para eles, busquem entender a palavra do Senhor. Eles já conseguem entender, já sabe que as coisas mudaram. Desde o primeiro dia que pisaram neste lugar, eles sabem que muita coisa já mudou na vida deles. Mas eles chegaram ontem. E você? Que às vezes os anos estão passando, não tem renovo, perdeu o primeiro amor, e de repente nada sai do lugar. Não aceite isso para a sua vida, igreja. Pai nosso celestial, nós estamos aqui te agradecendo, Senhor, por esse rico privilégio, Senhor, de ser ouvintes da tua palavra, mas também, Senhor, de sermos o mais lindo, de sermos canal da tua palavra. Que a tua igreja possa perceber nesta noite a nossa missão, a nossa responsabilidade de ir ao mundo, Senhor, de falarmos aonde estivermos da tua palavra. Eu te peço nesta noite encorajamento, Pai, despertamento, desejo, sede pela tua palavra. Que as pessoas possam ser movidas, ó Pai, em todas as ações da sua vida pelo poder que há na palavra. Tudo o que nós precisamos está na tua palavra, na tua santa e bendita palavra. A tua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para o nosso caminhar. A tua palavra nos liberta, a tua palavra é escudo, a tua palavra é vara. A tua palavra, Senhor, é o nosso suporte, é o nosso alimento. A tua palavra, Senhor, ela nos sustenta de pé. A tua palavra nos faz continuar caminhando, Senhor. Caminhando, a tua palavra nos manterá de pé. E a tua palavra nos levará ao novo céu e à nova terra. Mas, Senhor, nós não queremos ir sozinhos. Nós queremos levar muitos frutos, Senhor. Muitos frutos. Frutos que passem desta vida para a vida eterna. Que todos nessa igreja possam ter sede de gerar frutos. Que todos nesta igreja tenham sede de gerar vidas,
de ser gerador de vidas. Que nessa noite todos possam ter o desejo de amar vidas, ó Pai. De amar vidas como o Senhor ama a vida, como nós amamos as vidas, como nós nos entregamos por vida. O nosso desejo, Senhor, é que vidas sejam salvas, resgatadas do inferno para a maravilhosa luz, assim como nós fomos achados um dia. Nós queremos que essa luz alcance o maior número de pessoas, ó Pai. Esta é a nossa alegria, esse é o nosso desejo. Desperta esse desejo em nós, para que nós possamos ser um grande farol nesta cidade, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.